somos o Centro de Estudos Fênix. Eu sou a Jussara Burini, a Alessandra Diamantino, Luiz Rogério. Vamos dar um oi aí. Continuando, gente, com os conhecimentos do Luiz Rogério, que ele está trazendo aqui para a gente, né? A gente também dando os nossos pitaquinhos, né, Lê? Começamos... Hã? Os nossos ganchos. Exato. Começamos da semana passada e hoje vamos falar como podemos estar nos posicionando perante todas essas revelações que estão acontecendo, né? A nível nacional, a nível mundial, que a gente sabe que agora também, devido à luz do céu central que está chegando, está limpando, está clareando toda a escuridão que há tempos nós íamos, né, levando o nosso dia a dia, a gente não percebia as coisas que estavam camufladas dentro da política, economia, saúde, religiosidade, tudo, né? Então, e agora as coisas estão aflorando, as coisas estão saindo para a superfície, né? As personalidades estão se revelando, as pessoas não têm mais condições de esconder quem elas são. E, em meio a tudo isso, situações, instituições que nós acreditávamos piamente, né? Hoje em dia a gente está vendo aí a Organização Mundial da Saúde, muita coisa, entre outras, que estão se revelando, sem entrar em detalhes, né? Aí, como é o nosso posicionamento? A gente vai ficar o quê? Revoltado, com medo? Ou triste? Não, desamparado não. Primeira coisa é sair do medo. O entendimento do que está acontecendo, a gente sabe que a gente está passando por uma transição planetária e a revelação da verdade é necessária, a verdade dura e crua, né? Que muitas vezes passava por nós assim despercebido, nós não tínhamos condições de enxergar. Agora, com a vinda da internet nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, né, 30 anos, revelando muita coisa que nós não tínhamos acesso. Então, agora nós vamos entrar a começar a entender e reconhecer ferramentas que a gente possa usar para que a gente possa passar por esse movimento da melhor forma, sem entrar no medo, sem entrar na revolta e levar essa transformação, essa transição da melhor forma possível. Luiz Rogério, por favor. E Alê, tem alguma coisa a falar aí? Não, bora, Luiz Rogério. Bora, Luiz. Tá, pessoal. Mais uma vez aí com vocês, vamos dar continuidade ao tema que a gente trouxe na semana passada, né? A gente trouxe um contexto do papel do trabalhador da luz, a questão de como o guerreiro da luz deve se portar no arquétipo positivo, né? Em relação a tudo que está acontecendo. E como a Ju falou, como é que a gente então devemos agir, devemos nos posicionar com tudo isso, né? Para a gente falar um pouco disso, eu vou trazer uma questão primeira, né? A Ju até comentou alguma coisa de medo, né? Das nosso sentimento com tudo isso que está acontecendo. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Primeiro, a gente precisa entender que a gente vai falar depois, no próximo bloco, mas vocês vão entender por que eu estou trazendo já um enunciado do próximo bloco. A gente vai falar da transição planetária e até da questão da ascensão pessoal e planetária, né? Mas o que a gente percebe com todo esse contexto que foi trazido na live anterior, né? na roda anterior, que tudo isso está trazendo uma coisa, e aí vocês vão ver se faz sentido para vocês, né? Uma grande limpeza e cura, né? O que é essa limpeza e cura? É o primeiro passo para a ascensão. Como a gente sabe que a gente está, né, num processo planetário de ascensão, né, para sair de tudo isso, precisa haver primeiro uma cura e limpeza. Agora, vamos entender um pouquinho essa cura e limpeza. Eu vou dizer para vocês, eu colocaria como limpeza e cura. Porque quando a gente tem uma ferida, tá? E ela estiver lá toda suja, toda cheia de... A gente precisa primeiro limpar muito bem, para depois tratar assim, ver a dimensão né? Até para não infeccionar, para conseguir tratar melhor, a gente precisa limpar. Eu vou dizer que dentro desse processo, eu vou dizer que é muito mais limpeza do que a cura em si. A limpeza leva à cura. Mas por quê? Por que esses dois aspectos? Porque a gente precisa se transformar, transmutar, ressignificar muita coisa que é crença. Lembra que a gente trouxe um pouquinho da questão do que a gente acredita, e a gente foi programado para muitas crenças negativas, para a gente
né, na negatividade. Então, assim, esse processo vai trazer em discussão muito essa questão de quem é positivo e quem é negativo diante de todos os acontecimentos. Isso não é como qualidade de ser melhor ou pior, de posicionamento mesmo, de escolha, né, de consciência. Então, como a gente tratou a questão da positividade e negatividade, que a gente precisa sustentar a positividade, que é a luz, né, tal, a gente precisa entender que nesse processo de cura, a gente precisa muito mais se desvincular, né, de toda essa negatividade que a gente vem trazendo, de muitas crenças limitantes, crenças negativas, para poder fazer a cura. Então, se a gente for ver pelo que está acontecendo com o planeta dos últimos 2, 3 anos para cá, é uma cura, uma limpeza intensa. Quando a gente consegue ver por esse prisma, a gente vê que tem positividade nisso, né? Embora seja dolorido, traga muita coisa, muito lixo, né? Muita sujeira, é um processo de limpeza e de cura. Então, é importante a gente ter essa consciência, porque, assim, e dentro desse processo, depende muito de nós identificar aquilo que nos serve, que não nos serve mais, do que ficar ali martirizando, se culpando, se colocando para baixo, né? É uma questão também de escolha. Então, a gente precisa entender que dentro desse processo, a gente precisa saber o que eu não quero mais para mim, o que eu preciso limpar para fazer a minha cura e também entender que está sendo uma cura do planeta, da sociedade, dos governos, dos países, né? Da população como um todo, né? Então, fica um pouquinho, a gente entendendo isso, fica um pouquinho mais leve dentro de todo esse caos que está acontecendo. Agora, vamos entender um pouquinho melhor essa transformação, essa ressignificação, tá? Tudo começa, eu vou trazer, parece que a gente vai sair um pouquinho do tema, mas tem tudo a ver, da dor primordial. De onde veio toda essa história, né? Se a gente trazer a dor primordial, eu vou trazer assim, eu vou trazer uma coisa bem legal. Quando a gente nasce, né, nessa terra que reencarna, a gente vem como bebê, né, como feto dentro da mãe, do útero. Aí tem aquela questão do nascimento. Quando a gente nasce, a gente tem uma falsa sensação de que aquele mundo que era ali dentro do útero, né, que você e a mãe eram uma coisa só, a separação, né, que eu tenho que ser indivíduo, aí eu tenho que ver com todas as contrariedades de clima, de sensação, e depois agindo com né, a minha personalidade, tal, com os modelos, e eu vou tendo que ter uma personalidade. Isso gera uma dor, né, uma dor de uma falsa separação, né? Quer dizer, eu era ali no mundo perfeito, fazia parte da minha mãe, que estava ali me alimentando, sentimento, e de repente eu sou separado e eu tenho que enfrentar um monte de desafios, né? Se a gente trazer isso para a dor primordial, olha que interessante, uma coisa que vem lá da origem. Quando a gente sai da fonte, né, que hoje nós sabemos que nós somos um fractal da fonte, uma essência individualizada da fonte para experienciar, né? Então, cada um de nós é uma individualização da fonte experienciando no todo, né? Esse conceito é muito importante. E a dor primordial é que quando a gente sai da fonte para experienciar, a gente tem mais uma vez a falsa impressão, a ilusão de que a gente está separado da fonte. E, na verdade, a gente não está fora da fonte, a gente faz parte, a gente é uma célula, um átomo, é uma parte do todo, do corpo, né? Do planeta, da galáxia, do universo e do todo, né? Então, a gente é como uma gota do oceano. E dentro de nós, cada célula, cada átomo faz parte do que nós somos hoje. E nós seríamos como uma célula, um átomo do todo. Só que quando a gente saiu de lá, a gente tem essa sensação, porque eu preciso experienciar, eu preciso me refazer como um indivíduo, né? E eu tenho essa ilusão da separação. E aí eu trago o sentimento de que eu fui largado, eu fui renegado, eu tive que lutar por conta própria, e aí vem a questão do desamor, e aí vem os medos e todos esses sentimentos negativos que a gente conhece, né? A mesma coisa acontece, como a gente está falando, né, de Matrix, de uma ilusão que a gente está vivendo nesse contexto aqui, e a gente sabe que tem algo, que a gente faz parte de algo maior, a gente precisa nos reconectar
na verdade, não é nem reconectar, é relembrar que nós continuamos sendo essência e parte da fonte. Porque aí a gente consegue se desligar sem o vitimismo de a gente estar sob o jugo de todo esse jogo e todos os controladores, né? Então, por quê? Porque a gente coloca assim, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho um controlador? Por que não, mas a culpa é dos Illuminatis e tal. Não estou tirando a culpa deles dentro da lei da ação de reação de cada um. Mas a questão é que nós nos colocamos cada vez como mais vítimas disso. Quando a gente toma consciência de que nós estamos aqui para experienciar e a gente começa a perceber que todos, sem exceção, é fonte, a gente começa a trabalhar essa questão mais empoderada, mais em sentido de que eu tenho um papel, independente da experiência que eu estou vivendo, dos meus acertos e erros, eu tenho uma importância nisso tudo. Todos. Né? E aí a gente consegue trabalhar melhor essa questão da limpeza e da cura, que é curar essa dor primordial da separação, e de todos os nossos medos, de todos os nossos enganos, de todas as nossas defesas, que foi importante para nos lapidar até um certo momento. Nós vamos agora entrar numa nova fase. Então, partindo dessa questão da fonte criadora, da célula do átomo que nós fazemos parte, nós somos parte hoje de um contexto, planeta Terra, né? Então, nós também somos parte da Terra, nós também somos uma célula do planeta, de Gaia. Então, nós somos Gaia também, nós estamos em Gaia. Então, a gente precisa entender. Outra coisa que é importante nesse processo de cura é entender essas coisas primordiais que a gente estuda muito dentro da Fênix e das diversas, não só o nosso grupo, né? Dentro desse contexto, que é a questão do feminino, da polaridade feminina e masculina, ou melhor, da polaridade positiva e negativa. E hoje nós temos muito, neste contexto, o feminino ferido, pelo abuso das energias masculinas. Ou seja, nossa energia negativa, como polaridade, foi distorcida, foi rebaixada pelo excesso da energia positiva masculina. Então, assim, esse controle, essa manipulação, faz parte dessa descompensação das duas energias, né? E aí eu vou trazer mais um entendimento acima de que isso daí, dentro do ensinamento do taoísmo, do oriental, do yin e yang, tá? Desde a fonte, essas duas energias, elas permeiam, tá? No divino pai, mãe, né? Masculino e feminino. Quando a gente traz para cá, e a gente percebe que a gente vive muito controle, manipulação, muita luta, guerra, poder, disputa, que a gente está, então, trabalhando no excesso do aspecto negativo da energia positiva. Ela também tem um aspecto positivo, né? E o feminino foi rebaixado, também desvirtuado, e aí a gente está também no negativo do feminino, que vem o vitimismo, né? A passividade exagerada, a apatia, às vezes, né? Ou seja, a gente acaba sendo jugo de uma força que a gente considera ser maior, que não é. Que, na verdade, essas duas forças, elas se compensam, elas se equilibram, e elas têm que se integrar. Dentro do taoísmo, do yin e yang, a gente tem a parte da energia escura com a bolinha branca no centro e a parte branca com a bolinha preta no centro. Ou seja, dentro da energia positiva, o centro é a energia negativa, e dentro da energia negativa, o centro é a energia positiva. Então, elas nunca estão separadas. E dentro do círculo, que é o tal, que é o todo, essas duas energias têm que estar equilibradas. Por que eu estou trazendo isso? Porque é muito comum hoje nós falarmos do sagrado feminino, de resgatar o sagrado feminino, que na verdade a gente precisa trazer todos os aspectos positivos da energia feminina, que é a parte da nutrição, do sentimento, do cultivo, dessa coisa de cuidar do todo ali, né? E o lado positivo do masculino seria, assim, a ação, a atividade, a inteligência, mas no sentido equilibrado, para que a gente possa mudar esse jogo. Entendendo isso, só foi um gancho aqui, eu posso entrar agora na parte da transição planetária, né? E fechar como é que a gente tem que se comportar com tudo isso que está acontecendo. Então, eu tenho que me preocupar com essas duas energias, que é o pensamento, o intelecto, a inteligência com o sentimento, né? Eu preciso equilibrar essas duas forças, eu preciso sair do vitimismo, eu preciso
sair dos medos, para que eu possa entender que eu tenho um papel, uma ação independente de todo esse controle e de toda essa manipulação. Porque senão eu sempre vou ser vítima e vou estar preso nessa, né? E aí é onde a gente volta naquele ponto da live anterior. Como eu vou me posicionar na positividade, na frequência vibracional, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisinha desse ponto, para a gente poder entrar na transição planetária e fechar aí com a ascensão também. O que vocês acham? Eu acho, Luiz, pegando um ganchinho com relação ao que você falou, a importância do equilíbrio do feminino e masculino, é por isso que a agenda da NON, né, dessa nova ordem aí que coloca o masculino contra o feminino, que faz esse exagero, né, do masculino e do feminino, e coloca um contra o outro. Né, a sociedade. Isso, a divisão e exalta um contra o outro, para que haja esse desequilíbrio. E quer dizer, existem livros, histórias que falam masculino contra o feminino, então, e que, na verdade, para haver o equilíbrio, para haver a conexão com o todo, a conexão com o universo, essas duas forças elas devem estar em equilíbrio e trabalhando juntas, porque elas se complementam. E elas não são rivais umas da outra. Pelo contrário, elas são a parte de um só, né? São complementares, né? São complementares, são duas partes de um todo. Então, isso é mais uma coisa para a gente nos alertar de como eles manipulam a nossa mente e o nosso ego, de uma certa forma, né? Que aí tem muita gente que ressoa, tanto com um quanto com o outro, e aí cai na armadilha da agenda. É aquela história... Pode falar, Lê. É aquela história de quem busca ascensão, a gente tem que estar observando, lembra que a gente já falou no outro programa, a gente tem sempre que observar as intenções. E quando a intenção for dividir, a gente tem que piscar a luzinha amarela. Porque se a gente quer voltar para o todo, para o uno, é ser um com o todo, então a gente tem que voltar àquela visão de entender a coisa como um todo. Então, não é mais a hora da gente dividir, segmentar, e sim somar, agregar, construir e estar junto. Então, é essa energia que é essa nova, que é da construção para a nova terra. Ficarmos sempre alertas a tudo que divide. Tudo que divide. Exatamente. A minha imagem está normal? Você está meio escurinho aí, você não sei se está sob influência aí de certos seres. Anoiteceu, está anoitecendo, é por isso, está chegando tardinha. Não, é que além da luz, eu apertei um botão aqui, achei estranho, mudou alguma coisa, mas acho que... Agora está melhor. Está tudo certo. Então, só dentro disso daí, até não é uma questão da guerra dos gêneros, né? É justamente perceber que isso tudo, o gênero é uma experiência para experimentar essas duas energias, mas dentro de todos dos dois gêneros tem as duas energias. Então, a questão aqui não é a guerra do sexo, né? A guerra do positivo e negativo, é o equilíbrio mesmo, é atingir o equilíbrio dentro do gênero masculino, do gênero feminino, ou seja, né? Dessas duas forças que estão inerentes a qualquer um ser, que é o positivo e negativo, a polaridade, positivo e negativo, né? A gente não pode esquecer... A mulher, né? A gente não pode esquecer que nessa vida eu estou mulher, mas eu tenho outras vidas homem. Então, a gente não é o gênero que a gente está representando nesse aqui agora. Então, é totalmente incabível você vestir uma camisa contra o outro gênero. Porque, ora a gente vem de uma forma, ora vem de outra. Porque, no todo, nós somos um. Tanto masculino como feminino. Exato. Isso é um ponto importante, e aí vocês vão entender por que a gente traz esse assunto e voltando todo ao contexto da live anterior e agora entrando no contexto da... Como é que a gente está de tempo? A gente vai para a transição? Então, vamos dar uma continuidade, porque vai ficar legal agora a gente entender. Então, nós sabemos que estamos numa transição planetária. E tudo isso que está acontecendo, né, embora na tridimensionalidade, dentro da Matrix, com todos esses acontecimentos, faz parte da transição planetária, né?
Então, o primeiro ponto da transição planetária é as pessoas começarem a despertar. E aí é uma coisa de cada um, mas os fatos, os acontecimentos estão levando cada vez maior quantidade de pessoas para despertar, que é observar, buscar a verdade, entender melhor esse jogo, né, se posicionar melhor. Então, assim, independente, tá? Muita gente ainda não está desperta, mas não significa a gente julgar que ela está invalidada ou validada, é melhor ou pior. Mas é um processo necessário, né? Então, todo mundo vai ter que despertar para poder prosseguir nessa nova fase, junto com o planeta. Então, o primeiro ponto é despertar. E dentro desse despertar, tem a ver com isso que a gente estava falando, né? A primeira coisa é que esse esquecimento a gente começa a relembrar de coisas superiores, né? A gente sai da tridimensionalidade, começa a entender que existem coisas além da fisicalidade, que existe a espiritualidade. Isso é um processo natural, que é a queda tanto do véu do esquecimento, como também o véu da ilusão, que é toda essa mentira, essa coisa falsa feita pela Matrix, né? Esse jogo, essa ilusão, que foi um contexto necessário por uma fase do jogo, que agora a gente precisa sair. E é importante a gente saber que depende de nós, através da consciência, a gente poder sair desse jogo, dessa roda de samsara e decidir novos rumos, né? Que a gente não precisa, como foi colocado na nossa cabeça, estar preso a isso. A gente precisa reencarnar mais 1000 vezes para poder ascender. O que eu preciso viver muito mais sofrimento. Não, sabe? Isso daí foi uma mentira que contaram para nós. Que, em certo ponto, até foi positivo pelo grau de consciência que a gente tinha. Mas agora não. Então, assim, a gente tem que saber que é um processo de relembrança das suas porções maiores, porque se a gente desceu e for fragmentando até chegar aqui, a gente tem as nossas partes superiores, né? E a gente precisa relembrar, fazer esse processo de conscientização, que também vai expandindo a nossa consciência. Então, isso é importante a gente cultivar, né? Dentro desse jogo, das verdades, tudo que está acontecendo, o mais importante é a gente tomar consciência do que realmente está por trás. Mesmo que a gente se equivoque, mas assim, a gente ter essa intenção, né? E agora a gente vai só falar um pouquinho da dimensionalidade, porque se a gente falar em transição planetária, que o planeta vai ascender para a 5ª dimensão. E eu queria trazer um pouquinho o conceito de dimensão e densidade, que é muito importante, que eu vejo em todos os meios aí, muita confusão, tá? A gente estuda muito que se a gente vai elevar a nossa frequência vibracional, né? A gente eleva. E para entrar em 5ª dimensão, como consciência, né? A gente precisa alcançar ali, né? Quem sabe ali dos sentimentos superiores, que são da razão, do amor e ali para cima, são temas que a gente traz muito, né? Nos nossos cursos, e a gente vai ver também vários grupos aí que tratam a espiritualidade. Se isso é frequência elevada, a dimensão e a densidade, elas andam junto. Então, toda essa guerra, toda essa disputa, ela acontece em 3ª e 4ª dimensão. Mesmo em mundos que já estão em dimensões superiores, porque aqui, por exemplo, no planeta Terra, já existe a 5ª, 6ª dimensão, em outra dimensão já existem seres vivendo nessa realidade. E nós, mesmo estando em 3ª dimensão, a gente pode consciencialmente já estar acessando essas outras dimensões, mesmo estando em 3ª dimensão. Só que para a gente alcançar, estando em 3ª dimensão, a gente tem que elevar nossa frequência para acessar, mesmo em consciência, a 5ª e 6ª e assim por diante, eu preciso elevar. Então, eu não posso, lá ainda, estar agindo como em 3ª dimensão, guerreando com egoísmo, com interesses pessoais, né? Existem alguns acordos, mas voltando àquela parte da live anterior, o modo operante é diferente. Eles respeitam, eles seguem uma lei universal, uma lei harmônica, de ordem, né? Porém, e eles sabem que tem frequências inferiores, eles respeitam o livre-arbítrio, e eles têm que negociar, mas o modo operante é diferente. Lá em 5ª dimensão, não existe guerra neste nível, né?
Aí fala assim, mas tem aquela história de anjos caídos, tal. É uma questão de que, assim, houve outras experiências que todas passaram dentro desse contexto que a gente fala de Pleiades, Sírios, tal, passaram pela terceira dimensão, com experiências um pouco diferentes da Terra, que elas interagiam com quarto e quinto ao mesmo tempo, e foram caindo, e foram identificando, e na Terra uma experiência que se isolou, né, nessa situação de extrema terceira dimensionalidade. Mas, à medida que a gente frequencia frequências elevadas, a coisa muda, o acesso é diferente. Então, acho que a gente precisa entender que existe toda essa questão onde eles podem agir, onde eles podem controlar em terceira e em quarta dimensão, né? Em quinta dimensão, eles não conseguem, porque eles não têm frequência para isso. Eles podem até ser mais evoluídos tecnologicamente, né? Eles podem ter mais conhecimento do que nós aqui, porque fomos tão limitados fisicamente para acessar, porém a consciência e a frequência, ela tem que andar junto. Por isso que fala assim, você pode ser extremamente intelectual, inteligente, tecnológico, mas não ter a espiritualidade desenvolvida. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque senão a gente traz essa discussão lá para cima. A gente vai ver guerra em todos os níveis, né? É que nos níveis maiores foram criando experiências que foram compartilhadas nessas diversas dimensões e a coisa sempre se perde nessas dimensões mais densas, né? E uma parte sobe, uma parte cai, uma parte sobe, uma parte cai, né? Então, isso a gente precisa entender. Outro ponto que eu quero trazer, aí só para não complicar muito, é que existe o seguinte, né? A Lê até colocou em algum momento essa questão da luz e das trevas, né? Lá dentro, voltando da polaridade positiva e negativa, né? Como duas energias complementares, o aspecto negativo, tanto da energia positiva como da negativa, é o que traz aqui no conceito linear as trevas, tá? Isso numa parte linear, é a parte distorcida. Quando a gente começa a ver energia negativa, que pode ser energia escura, e no seu aspecto elevado, ela deixa de ser trevas, né? Então, e assim como a luz também, né? Levando a parte da luz, que eu acho que aqui é um conceito um pouco distorcido, porque a luz, na verdade, é justamente o complemento dessas duas energias, né? Dessas duas polaridades. Mas muitas das vezes aqui a gente, até em nome da luz, a gente comete excessos pela energia, né, pela polaridade positiva, né, que é essa questão do domínio, do controle, né. Então, a gente entender que essas duas forças, elas precisam estar equilibradas e conforme a gente vai frequenciando em elevada, elas vão se complementando, elas vão se fundindo, né, que é aquele conceito do yin yang, do todo ali, elas duas, todas elas trabalham juntas de forma equilibrada. Tá? E aí a gente, para fechar, a gente entra na ascensão. Daí eu vou fechar rapidinho isso aqui, porque daí a gente pode discutir, se der tempo, um pouquinho mais, nem que ficar um pouco para a próxima parte. Dentro desse contexto, então, o que é a ascensão? Existe um dogma, uma crença de que a ascensão é para poucos e é para os escolhidos. Hoje, na fase que nós estamos, a gente sabemos que a ascensão está para todos e que tem a ver exatamente com a frequência vibracional, a elevação da frequência vibracional. Então, isso complementa tudo dentro desse contexto do que está acontecendo, de como a gente vai ter a frequência vibracional, né? E a ascensão, ela tem uma parte, né, de elevação. Só que todos nós aqui já vibramos em alta ou em baixa frequência em algum momento. A grande chave aqui é a sustentação. Eu preciso acessar cada vez mais a frequência superior, sustentando, né, ela, não só acessar, eu tenho que ir sustentando, acessando e sustentando. E aí eu vou fazendo a minha ascensão. Para isso, eu preciso fazer a limpeza e a cura. A primeira etapa da ascensão é limpeza e cura. É me soltar das amarras, né? Me soltar do sistema, me soltar de todo esse jogo. Né? Por mais difícil que seja, eu preciso começar a me posicionar.
Mas aí, fala, mas com todo esse contexto, aí a gente volta a pôr a culpa nos controladores, o sistema, é muito difícil, né? E eu não vou negar que não seja difícil dentro desse contexto. Mas a gente precisa, então, usar as ferramentas, né? As ferramentas que nos favorecem para que a gente possa fazer as frequências vibracional, fazer a elevação, a sustentação disso tudo. E aí eu vou trazer a questão da tecnologia. Nós temos um conceito de tecnologia que é o físico, né? O eletrônico, o digital, mas tem que ter uma parte física. Tecnologias nos arremete a essas coisas tecnológicas que são as invenções, né? Só que tecnologia, eu vou trazer aqui um pouco do conceito da tecnologia orgânica, natural, energética e multidimensional. Tudo é tecnologia. Porque se nós somos átomos, se nós temos inteligência no nosso sistema de órgãos, né, de átomos, tudo tem uma inteligência, a ciência já reconhece, tem uma inteligência por trás, tem uma consciência que rege esse sistema e essas formas, né, assim como no universo, nos sistemas e tal, tudo isso é uma tecnologia. E no mundo multidimensional, a tecnologia ela é muito mais volúvel, mais plasmática. Então, por exemplo, um corpo de luz, quem já ouviu falar em Merkabah, ele pode se transformar numa nave, plasmando uma forma com todos os elementos que a gente conhece aqui. Só que lá é plasmático isso, né? E é muito mais dinâmico. Aqui, na verdade, também acontece da mesma forma, mas de uma forma densa, que é mais difícil a gente entender, de uma forma, porque vibração mais baixa. Mas também ele é moldável, ele é plasmático, né? Ele é mutável. A gente só precisa entender isso. Então, o que eu falo de tecnologia é que tudo que trabalha com energia, por isso que tem muitas ferramentas chegando para nós, inclusive a própria meditação, é uma tecnologia para que a gente use para nos favorecer na limpeza, na cura, no ancoramento e na sustentação de tudo isso e nos elevar. Por que eu vou trazer isso? Porque como a gente está falando que a gente está vivendo num mundo cada vez mais desafiador, e as coisas vão vir cada vez mais se acelerando, a gente precisa dessa tecnologia, né? Essa ajuda de todas as ferramentas que a gente puder e fazer útil. Obviamente que está no centro de nós, da nossa consciência, do nosso posicionamento. Mas, para compensar toda essa questão, esse lixo, essas crenças negativas e essas manipulações, a gente precisa se utilizar das ferramentas que estão disponíveis. Por que eu vou trazendo tudo isso? Porque se a gente está falando de um contexto atual, do que está acontecendo, e de um posicionamento do trabalhador da luz, do guerreiro da luz, eu preciso estar em condições para atuar, né? E essa cura e limpeza é o primeiro passo. E isso está acontecendo, inclusive, quem não está desperto ainda. Só que vai ser mais dolorido, menos compreensivo, até que a pessoa desperte. Mas você percebe que tudo que está acontecendo no mundo é para levar a uma limpeza e uma cura. E aí, voltando àquele ponto que nós, sabendo da questão da luz, né, da positividade, que é o nosso recurso, essa é a nossa arma, essa é a nossa espada, né? Que tem que ser a frequência, a vibração, a luz, né? A positividade. Mais uma vez, para a gente fechar, ninguém está falando aqui de perfeição. Nem eles não vão exigir nessa fase nossa perfeição ainda. Mas a gente precisa se abrir para esse entendimento e para esse tipo de ação, né? Então, eu espero que esse tema que a gente está trazendo contribua para tudo isso. Eu volto para as meninas aí para a gente poder complementar e fechar esse tema. Eu fui me segurando para não te interromper, aí eu anotei aqui umas coisas. Bom, o que o Luiz estava falando da ascensão, que a ascensão é feita individualmente, né, que é aquilo que a gente fala, e aos pouquinhos, são degraus, e são degraus que a gente sobe um. Cada vez que você sobe um degrau, parece que você entrou num lugar diferente. E aí você tem que se acostumar com tudo que são as energias que estão à nossa volta, as amarras e tudo. E aí você começa a perceber o que está te prendendo, o que você está entrando em reação,
o que é espelho seu que você precisa curar. Então, aí você começa a se moldar, se trabalhar, e aí você começa a perceber que você já captou essas energias, trabalha elas, ainda escorrega em uma e outra e fala assim, nossa, eu escorreguei, errei de novo, mas eu tô aprendendo. Até que chega aquela hora que naquele patamar, você já começa a falar assim, isso é pegadinha, não vou cair não. Antes de você ter a reação. Quando você já percebe que tudo é pegadinha e você não entra, você está pronto, você sobe outro degrau. Por quê? O que veio dos degraus de baixo, você continua vendo, só que você já nem ressoa mais. E aí é aquilo que entra dentro, que fala assim, das energias, que você para de entrar em intriga, em coisinha, né? Lá, fala assim, nem vale a pena, deixa para lá. Porque você já percebe o que é para te prender. Porque a partir do momento que você ficou nervoso com alguma coisa que alguém falou ali, aquilo te prendeu. E aí você pôs energia para movimentar e crescer uma coisa que te amarra. Por quê? Você só percebe aquilo que você precisa curar em você. Porque as coisas que não doem em você, que você não está trazendo a dor, que você não está trazendo, passa imperceptível. Você vê, mas aquilo não te chama atenção. Você percebe. E você vai achar, não, aquilo é daquela pessoa, aquela pessoa pensa assim. E não te incomoda. Então, o autotrabalhar, por isso o autoconhecimento, é justamente você ter percepção, e quando o negócio gritou dentro de você, que você quer pular no pescoço, você fala assim, opa, é isso que eu preciso tratar. Mas é tratar em mim, não é no outro. Por quê? Aquilo trouxe uma reação. Aí você tem que observar, por que que trouxe uma reação? É o mesmo lado da moeda, é a mesma energia, ou é totalmente o contrário? E aquilo que falei, a gente não pode nem ser uma coisa, nem outra. Você tem que estar no meio, você sempre tem que estar em harmonia, você sempre está em equilíbrio. Por quê? O equilíbrio permite você não estar nem em euforia e nem depressão. Você consegue enxergar as coisas à sua volta. Então, por isso que cada degrau tem os seus desafios. E essa escada, ela é individual, né? E aí, falando um pouquinho do nosso planeta, né, que foi o que o Luiz também estava falando, que as coisas lá fora acontecem de tal maneira, mas o que acontece? Quando a pessoa começa a não... Está dissonante da energia mais elevada, o que que fala? Eles fazem a colheita dessas pessoas e elas vão o quê? Para reciclagem. Aí mandam para o tal dos planetas prisão, outros falam planetas escola, né? Eu acho que é mais planeta escola, aí mandam para o lugar. O nosso virou, além de escola, prisão, porque aconteceu várias coisas que deixaram as pessoas presas, inclusive o interesse, a Conte de pegar e estar se nutrindo dessas energias das pessoas em sofrimento. Então, quando a pessoa vai para reciclagem, que é tipo assim, ó, você está precisando melhorar um pouquinho, você cai no nível mais baixo de densidade, que é para você ter um aprendizado maior. Então, a terceira densidade é uma grande escola. O problema da nossa terceira densidade é que a gente, por influência arconte, por influência draconiana, reptiliana, a gente acabou ficando preso, porque eles se alimentam dessa energia, então eles têm interesse que ninguém se liberte. Então, por isso que virou prisão. Mas a ideia é muito bonita, você entrar num lugar, você ter consciência que você está indo para viver histórias, pensa que a nossa vida é eterna, então você vive historinhas para você sentir na pele, você saber o que é você ter reação, ter sentimento para aquilo, e levar essa vivência com você. Então, aí sim é uma escola. E seria ótimo se aqui continuasse do jeito que seria a proposta. Mas foi aí onde teve todos esses problemas, né? E a diferença, né, da ascensão e para a colheita. Porque a gente vem várias sucessões dos ciclos lá dos 26 mil anos que estava sendo ocorrido a colheita. Que aí é o que vem no livro da lei do Uno, que é o quê? As pessoas que elas ressoam com 51% de serviço ao próximo,
elas são elevadas para um outro patamar, tipo, passaram na escola, né? Aquelas almas que vieram para o planeta escola, passam na escola, são recolhidas. E as pessoas também, os seres, que ressoam com mais de 95% de serviço a si mesmo, que aí fala que é a evolução negativa, que o Luiz estava falando, que existe o outro lado, que é o que evolui para a tecnologia, só que chega uma hora que fica também bloqueado. Então, eles evoluem até a 7ª dimensão. Só que não tem a espiritualidade. A espiritualidade é que faz você realmente ser independente, você não precisar de armas, você não precisar construir nada, porque está tudo dentro de você. Você constrói o seu Merkabah, você constrói a sua sustentação, e você cocria ali no momento que você precisa. Então, e era feito aqui na Terra, foi feito dessa maneira, até porque os draconianos, os reptilianos, eles tomaram para si a Terra. Agora, nesse momento, a própria alma de Gaia, a própria alma da Terra, ela resolveu que ela vai evoluir. Então, vai ser retirada a 3ª dimensão do nosso planeta. Então, agora, ou vai, tem que ir. Então, nesse momento, vai ser uma ascensão, por isso que é a ascensão de todo mundo. Porque nessa orbe aqui, ou você vai ascender e aí se quiser continuar aqui, beleza, tudo bem, mas você não vai mais poder estar vibrando na 3ª dimensão. Ou você, se continuar nessa energia, você vai ser removido para uma outra orbe. Então, a situação que a gente está é nessa também. Pronto, Ju? Não, tudo certo. Estou ouvindo aqui, estou aprendendo também. O mais importante, né, gente? Como a Lê falou, está tudo dentro e nós somos seres maravilhosos, seres multidimensionais, seres co-criadores. E com tudo isso que a gente está vendo, que a gente está aprendendo, é acreditarmos na nossa intuição, acreditarmos que a nossa essência tem muita coisa a nos dizer. Quando Deus quer falar com a gente ouve entrando para a nossa essência, silenciando a mente e acreditando naquela intuição que vem. Se é para eu fazer aquilo, aquela força que é interna, o innate, como diz o Cryon, né? que nos diz tudo, que ele sabe como funciona nosso corpo, como não funcionam os nossos órgãos. Então, ele está tudo dentro da gente. A gente não precisa mais buscar ídolos, não precisa buscar ninguém para seguir, gurus. Essa é a fase agora de estarmos nos conectando com o todo, de estarmos fazendo a nossa verticalização, de estar nos conectando com o nosso eu superior, saindo do medo, entregando para o universo, não ressoando, só pensando e cocriando. Como é que a gente cocria o que a gente quer? Pensando no que a gente quer. Não pensando, eu vou sair, alguma coisa vai acontecer. Não, nada vai me acontecer. Porque é assim que eu quero. Eu estou saudável para continuar saudável, que é assim que eu quero. E nós fomos condicionados a pensar diferente, a ficar sempre no medo. Por quê? Porque esses seres se alimentam e eles dominam a indústria farmacêutica, eles dominam as notícias, os jornais. Então, agora é o quê? Apenas pense no que você quer. Pense num dia lindo, pense num bom dia, pense numa alimentação gostosa, pense num corpo saudável, numa mente saudável. E é assim que vai ser. E dessa forma a gente consegue passar por todos esses movimentos. Se alguma coisa nos aborrece, pense que não, tudo pode se resolver. Então, eu vou encontrar a resposta, se interiorize, não reaja. É lógico que é mais fácil a gente falar do que fazer, né? Mas é começando que a gente vai, é toda questão de costume. É um prazer estar aqui com todos, gente. Estamos caminhando para o final. Perfeito. Eu acho que a gente passou aí É lógico que esse tema ele é muito amplo, né? E a gente pode falar muito mais, mas acho que mais do que a quantidade de informação é a contribuição, porque é o que falamos, né? Estamos todos no mesmo jogo, na mesma... A questão aqui é a gente conseguir
colocar sempre um pouquinho mais de luz para que a gente possa se posicionar e até se libertar dessa prisão, né? E dessa questão, e saber que mesmo quem caiu aqui porque foi, né, caímos porque a gente foi exilado de outros planetas, que é a grande maioria, tem os missionários também, quando entra aqui na roda, acaba ficando preso, né? E aí, o que vai fazer com que a gente se liberte disso tudo é esse tipo de conhecimento, de consciência que a gente vai adquirindo e vai se libertando desse jugo todo, né? Esse é o grande desafio. E o planeta está apontando para isso, né? Então, tudo está... Eu digo assim, eu falo que mesmo a negatividade, se a gente tem essa consciência, a gente consegue ver positividade. Então, tudo que está acontecendo é porque o planeta está despontando para a libertação, né? Quanto tempo vai durar? As coisas estão aceleradas. A gente não sabe dizer o tempo certo, mas a gente percebe que está num movimento intenso. E então a gente precisa sustentar tudo isso, porque uma hora vai chegar, uma hora a gente vai conseguir se libertar, tanto individualmente, que está na mão de cada um, né? Como no coletivo também. Acho que é isso que a gente quis trazer, né? Deixar para cá e agradecer a participação de todo mundo aí e até uma próxima aí, né? Falando, né, que a gente falou tanto da escola, então a gente vai deixar aqui embaixo, né, a maneira de entrar, tá? O nosso e-mail. Falando que a nossa escola ela é gratuita, tá? São aulas online. E olha só, a gente está com um representante de cada, são 3 módulos, né? E a gente está aqui com um representante de cada módulo. Então, o Luiz Rogério está lá no nosso módulo 1, dando aula para o pessoal. Não é porque a gente dá aula que a gente sabe mais, a gente está sempre estudando, e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Então, a Ju está no DC2 e eu estou ali no DC3. Então, mas às vezes a gente se mescla e não é estanque, né? Então, é um convite para vocês estarem conhecendo a nossa escola, entrando, e lá a gente fala um pouquinho mais devagar o que a gente explanou aqui, né? A gente consegue falar um pouquinho mais e interagir mais com o pessoal. Então, de coração, beijo. E o mais importante de todo esse conhecimento e de toda essa prática, todo esse desenvolvimento, é a fluidez, é lidar com toda essa situação mais leve, sem peso, sem dor, que é o que Jesus Cristo nos diz, né? Nos ensina no Evangelho, e é o que o Pai Criador quer de nós. Ele não quer uma vida dura, ele quer uma vida livre, amorosa, suave e leve para todos nós. Muito obrigada a todos. Beijo para todos, gente. Beijo. Até a próxima. E, Luiz, a casa é sua, não a casa não, a mesa, né? Então, esteja mais com a gente aqui. Sempre bem-vindos. Tchau. Tchau, gente. Prazer, obrigado.